pessoal? Bem-vindos a mais um Livro do Dia, o seu mergulho profundo no mundo das ideias. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar como a democracia chega ao fim do David Runciman. É um livro que coloca a gente pra pensar, sabe? Ele analisa os perrengues das democracias modernas e, cara, isso é mais importante do que nunca. É verdade. Principalmente pra gente aqui no Brasil. Sim. Nossa democracia ainda é jovem, a gente já viu altos e baixos, então entender os perigos que ela enfrenta é o primeiro passo pra defender o que a gente conquistou. O que você acha disso? Sem dúvida. E o legal é que o Runciman não tá aqui pra ser o profeta do apocalipse, não. Ele mostra os pontos fracos, mas também abre um papo sobre como a gente pode fortalecer a democracia. A ideia é discutir soluções alternativas. E aí que a coisa fica interessante. Exatamente. E para te guiar nessa viagem, a gente convidou um expert em política e história. Se preparem porque hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento do Runciman e tentar entender o que tudo isso significa para nossa realidade aqui no Brasil. Bora lá. Uma das coisas que me chamou a atenção no livro foi essa ideia de que os fantasmas do século XX assombram nossa visão sobre o fim da democracia. O que ele quer dizer com isso? Basicamente, ele argumenta que a gente ainda está preso àquela imagem clássica de ditaduras, golpes militares, tanques, nas ruas regimes totalitários. É tipo a gente fica esperando um replay da década de 1930, sabe? É tipo esperando Hitler reaparecer. Exatamente. E essa bagagem histórica molda a nossa percepção. No Brasil, por exemplo, a gente viveu a ditadura militar e essa experiência deixou marcas profundas. É como se a gente estivesse sempre esperando aquele tipo de ameaça voltar. Sim, total. Mas o Runciman argumenta que a gente precisa abrir o olho porque o perigo hoje pode ser bem diferente. Ele diz que a democracia pode estar morrendo de um jeito silencioso que passa despercebido. Isso aí. Ele usa um exemplo que é de cair o queixo. A Grécia. A Grécia, berço da democracia, viu sua soberania e capacidade de decisão serem corroídas por forças econômicas e políticas, especialmente durante a crise financeira de 2008. Que ironia, né? A Grécia, o berço da democracia, quase sufocada por causa da grana. E o Runciman usa esse exemplo para mostrar como a democracia pode ser frágil diante das crises. Exatamente. A crise financeira grega e a intervenção da Troika, que é formada pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI, mostraram como a democracia pode ser pressionada e até sequestrada por interesses externos. Caramba! E essa Troika, como ela agiu na Grécia? Eles impuseram medidas de austeridade bem rigorosas em troca de ajuda financeira, o que acabou limitando a capacidade do governo grego de tomar decisões de forma independente. Foi um baque na democracia grega. Entendi. E será que a gente aqui no Brasil corre o mesmo risco? Afinal, também somos vulneráveis a crises econômicas e dependemos de investimentos estrangeiros, né? Olha, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. O caso grego serve como um alerta para a gente ficar de olho na influência de organismos internacionais e na pressão econômica, principalmente em momentos de crise. Verdade. E aí o Runciman traz um elemento que está no nosso dia a dia. As teorias da conspiração e as fake news. Como isso impacta a democracia na sua visão? Cara, as fake news são um problemão. Elas se espalham rapidamente pelas redes sociais e a gente acaba preso em bolhas vendo só o que confirma nossas crenças. Isso alimenta a polarização política, a galera fica intolerante com quem pensa diferente e, no fim das contas, mina a confiança nas instituições. Parece que a gente está sempre discutindo no ringue, né? Sem espaço para diálogo, só porrada. É. E sem diálogo, como a gente constrói um futuro em conjunto. Exatamente. E sem essa base de confiança e diálogo, a democracia fica à deriva vulnerável a todo tipo de manipulação. E como a gente escapa dessa armadilha? No livro, o Runciman discute algumas alternativas à democracia, como o autoritarismo pragmático, a epistocracia e a tecnologia liberada. O que você acha dessas ideias? Olha, são ideias polêmicas, né? O autoritarismo pragmático, por exemplo, defende que um governo mais autoritário focado em resultados pode ser mais eficiente. Só que aí a gente abre mão da liberdade da participação popular. É tipo trocar 6 por meia dúzia. A gente resolve um problema, mas cria outro. Exatamente. E a epistocracia também é controversa. A ideia é que só quem tem conhecimento deveria votar, como se a gente fizesse um teste de QI antes de ir pra urna. Mas quem decide quem é inteligente o suficiente para votar? Complicado isso, né? Totalmente. E a tecnologia liberada também tem seus prós e contras. A ideia é que a tecnologia pode nos libertar do trabalho, dando mais tempo para a gente se dedicar ao lazer, à criatividade e à política. Só que, ao mesmo tempo, a gente corre o risco de ser controlado pela tecnologia, de virar refém dos algoritmos. A tecnologia pode ser uma mão na roda ou pode nos atropelar? Exatamente. O Runciman nos leva a refletir sobre esses dilemas, sobre os desafios e as oportunidades que a gente enfrenta nesse mundo em constante transformação. E aí, para quem quiser se aprofundar nessas reflexões, a gente recomenda a leitura de Como a Democracia Chega ao Fim. Com certeza. É um livro que nos provoca a pensar criticamente sobre o presente e o futuro da democracia e a gente precisa disso
isso mais do que nunca. E para continuar essa conversa, se inscrevam no nosso canal do YouTube Livro do Dia. Lá a gente discute tudo sobre o livro e vocês podem deixar suas opiniões nos comentários. Isso aí. A gente quer saber o que vocês acharam das ideias do Runciman. Quais são as suas maiores preocupações sobre o futuro da democracia, o que te dá esperança? Participem da conversa. E por falar em YouTube, aproveita para dar um like nesse vídeo e compartilhar com a galera. A gente se vê na próxima parte do nosso mergulho em como a democracia chega ao fim. E você sabe o que é mais interessante? O Runciman não se concentra apenas em ameaças externas à democracia. Ele mergulha fundo em como a democracia pode ser corroída por dentro, quase como uma ferrugem silenciosa. Tipo, a gente tá achando que tá tudo bem, mas por baixo dos panos a coisa tá se deteriorando. Me explica melhor isso. Imagina que a gente está tão obcecado com estabilidade e crescimento econômico que acaba ignorando problemas mais profundos. É como se a gente tivesse focado em manter a máquina funcionando, mas sem perceber as rachaduras na base. Entendi. Então não se trata mais apenas de golpes ou ditadores. É sobre uma deterioração gradual dos valores e instituições democráticas. Tipo, a gente vai se acostumando com coisas erradas e a democracia vai perdendo a força. Exatamente. E isso se conecta à ideia da democracia de espectadores que a gente já mencionou antes. A gente vira um consumidor passivo do espetáculo político em vez de ser um participante ativo. É tipo, a gente assiste a política como se fosse uma novela sem se envolver de verdade. Perfeito. E as redes sociais têm um papel enorme nisso. Elas criam essas bolhas onde a gente só vê o que já concorda, reforçando nossos preconceitos e dificultando o debate político. É aquela história. A gente só conversa com quem concorda com a gente e aí fica difícil entender outros pontos de vista. Sem dúvida. E isso alimenta o populismo e a polarização. A gente fica mais tribal, mais desconfiado de quem pensa diferente. E no meio disso tudo, o Runciman ainda explora algumas alternativas bem radicais à democracia, né? Ele fala sobre a epistocracia, que seria o governo dos sabem tudo. É uma ideia polêmica, com certeza. Imagina só, quem passasse num teste de conhecimento poderia votar. Mas quem elaboraria esse teste? E será que a gente não correria o risco de criar uma nova elite ainda mais distante da realidade da maioria das pessoas? Exato. São perguntas importantes que o Runciman nos leva a fazer. A gente precisa pensar em quem define o que é conhecimento, quem teria o poder de decidir quem vota e quem não vota. Afinal, a democracia se baseia na ideia de que todos têm direito de participar das decisões, independentemente do seu nível de instrução. A epistocracia até parece interessante na teoria, mas na prática é bem complicada. E o Runciman também fala sobre a tecnologia liberada. A ideia de que a tecnologia poderia nos livrar do trabalho e dar mais tempo para a gente ter lazer e se engajar na política. Parece um sonho, né? Parece, mas tem um lado obscuro aí também. A mesma tecnologia que pode nos libertar pode nos controlar. Os algoritmos podem moldar nossas percepções, manipular nossas emoções e nos tornar ainda mais passivos. Então a tecnologia pode ser tanto uma aliada quanto uma inimiga da democracia. Tipo, a gente precisa usar a tecnologia com sabedoria, senão ela nos usa. Com certeza. E é isso que torna o livro do Runciman tão instigante. Ele não dá respostas fáceis, mas nos deve pensar criticamente sobre o futuro da democracia num mundo que muda o tempo todo. Ele nos coloca diante de dilemas e nos convida a buscar soluções. E nos tira da zona de conforto e nos coloca para pensar, né? E por falar em pensar, tem outra ideia do livro que me deixou encucado. A possibilidade da democracia não ser o melhor sistema para lidar com ameaças existenciais, tipo a crise climática ou uma guerra nuclear. Como assim? O Runciman argumenta que a democracia, por ser um sistema que exige debate, negociação e consenso, pode ser lenta demais para reagir a crises que exigem decisões rápidas e drásticas. Seria como um navio gigante tentando fazer uma curva fechada para desviar de um iceberg. Exatamente. Em situações de emergência, a gente pode precisar de um capitão que tome decisões rápidas sem ter que consultar toda a tripulação. Só que aí a gente esbarra num dilema. Até que ponto a gente abre mão da democracia em nome da segurança? Essa é a grande questão, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio entre a necessidade de agir com rapidez e a importância de preservar os valores democráticos. E é aí que entra a nossa responsabilidade como cidadãos. A gente precisa estar informado, engajado e atento para garantir que as decisões, mesmo em momentos de crise, sejam tomadas de forma transparente e responsável, sem abrir mão da democracia. Ou seja, não podemos ser meros espectadores, a gente precisa participar ativamente da construção do presente e do futuro da nossa sociedade. E o livro do Runciman é um convite para a gente assumir esse papel, né? Sem dúvida. Ele nos mostra que a democracia não é um sistema pronto e acabado, mas um processo em constante construção, e a gente precisa participar ativamente desse processo se quisermos garantir um futuro mais justo e democrático. Sabe, quando a gente estava falando sobre esses conceitos complexos, me veio à cabeça aquele episódio que o Runciman descreve no livro. Ele está assistindo ao discurso de posse do Trump com um grupo de pessoas em Cambridge. Ah, sim.
É fascinante como o horror inicial dele, aquela reação visceral de isso é fascismo, suavizou quando ele assistiu ao discurso pela segunda vez. É como se o espetáculo em si, a pompa e a circunstância tivesse mascarado a ameaça real por um momento. E aí eles se concentram nos rostos das outras pessoas na posse. A Melania, Obama até os líderes militares. O Runciman argumenta que naquele momento eram ELEs que tinham o poder de impedir o Trump na multidão nem mesmo o Congresso. Tudo dependia daqueles indivíduos e eles escolheram bem seguir em frente. E isso faz a gente pensar. Será que a gente também não está representando esses papéis na nossa própria democracia? Às vezes somos espectadores, às vezes participantes ativos e às vezes somos aqueles que têm o poder de fazer diferença para o bem ou para o mal. A gente tem que se ligar. A gente já falou sobre os problemas das possíveis soluções do contexto histórico. Mas e agora? O que a gente faz com tudo isso? Se alguém está ouvindo a gente e se sentindo meio perdido, até um pouco sem esperança, qual é a principal mensagem que essa pessoa deveria levar? Se eu tivesse que resumir tudo numa frase, seria essa. A democracia não se sustenta sozinha. É uma escolha que a gente faz todos os dias. Gostei. Não se tem mais uma escolha. Então se trata de esperar por um líder perfeito ou por uma solução tecnológica mágica. É sobre a gente aqui e agora fazendo escolhas diárias para se engajar, se informar e responsabilizar quem está no poder. Exatamente. E essas escolhas podem parecer pequenas até insignificantes. Mas o Runciman argumenta de forma convincente que juntas elas são a única coisa que nos separa do fim da democracia, seja lá como ele aconteça. Então talvez não se trate de grandes gestos, mas de estar presente, se manter informado, ter conversas difíceis, apoiar as instituições que realmente trabalham para o povo e não contra ele. E talvez o mais importante, não perder a esperança, a crença de que a gente pode construir um futuro melhor mesmo quando as coisas parecem difíceis. Porque como o Runciman nos lembra, as alternativas à democracia são muito, muito piores. E com essa mensagem poderosa, chegamos ao fim do nosso mergulho e como a democracia chega ao fim. Mas a conversa não precisa terminar aqui. Corre lá nos comentários do nosso canal no YouTube, Livro do Dia, e conta pra gente o que você achou. O que te marcou? Quais são suas principais conclusões? Que ações você se sente inspirado a tomar? Vamos manter essa conversa viva porque o futuro da democracia depende de todos nós. É isso aí, a gente quer ouvir você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no mundo das ideias. Até a próxima, pessoal.